Olá, estamos de volta, dessa vez para falarmos de linguagens de programação baseadas em pilhas, ou em pilha. Pilha aqui, uma analogia à pilha de pratos, à pilha de livros, né, que é uma abstração emblemática na ciência da computação, né? Ela representa processos onde o primeiro a entrar em algum tipo de espera é o último a sair, né? Obviamente, do contrário, o último a entrar é o primeiro a sair. Existem linguagens de programação que colocam essa abstração como um mecanismo imediato do programador emitir comandos. Então, existe uma linha de linguagens que adota essa abordagem e a nossa principal linguagem dessa categoria ou dessa família, digamos assim, será o PostScript, uma linguagem gráfica da Adobe, né? É a linguagem que o PDF substituiu, né? Antes do PDF, o PostScript era a principal plataforma de representação gráfica da Adobe. E não só, né? Várias impressoras lasers de primeira geração lá nos anos 80, né? Final dos anos 80, início dos anos 90, adotavam PostScript. E só que PostScript é uma linguagem de programação de fato, o que o PDF não é. Mas PostScript, por sua vez, já foi inspirada numa outra linguagem que será aí sim a nossa linguagem de partida, né? Neste vídeo atual, nós decolaremos nessa linha de programação utilizando essa linguagem Forth, né? Forth, que é uma linguagem muito usada em automação. Tem uma característica de ser, de ter um interpretador muito pequeno, como programa, né? O programa que entende a linguagem Forth, comparativamente, ele consegue ser muito pequeno. E é uma questão que futuramente eu cobrarei, né? Vamos pensar no assunto. Por que isso, né? Qual é a característica dessas linguagens baseadas em pilha que conferem essa propriedade de poderem ser implementadas com tão pouco recurso, né? Eu sou de uma geração que nós tínhamos os Palm Tops, né? E alguém fez um aplicativo para Palm Top para que se programasse no Palm Top e era um dispositivo muito limitado, né? E a linguagem era Forth, né? A própria PostScript era uma linguagem viável de se implementar em impressoras, por exemplo, naquele tempo, né? E há outras linguagens baseadas em pilha notórias, como a máquina virtual Java. Veja, não é a linguagem Java, é o bytecode do Java, quer dizer, a linguagem para a qual o compilador converte um programa-fonte em Java. E até interessante observar que a máquina virtual Android já rejeita esse modelo e ela é uma máquina baseada em registradores. Tá? Então, quem desenvolve para Android em Java, né, em alguma etapa subjacente ali da compilação, existe a conversão, algum tipo de conversão do bytecode da máquina virtual Java, né, que é baseada em pilha, para o Dalvik, que não é. O fato é que, para quem nunca viu uma linguagem desse tipo, o estilo de programação, a forma de programação pode parecer muito diferente, muito exótica, até eu diria.
E uma questão a que eu me coloco é se isso chegaria a ser um paradigma próprio, né? A programação baseada em pilha configuraria um paradigma. Fica a questão no ar, eu confesso que não tenho a resposta e nós temos aí um longo caminho para discutir paradigmas. Mas algo que me atrai muito é para usar o for como a linguagem para começar nessa linha é um livro muito especial escrito pelo Léo Brody para ensinar for e que tem, além de uma concepção muito assim, alinhada com a ideia de não só apresentar a linguagem, mas também apresentar o que é uma linguagem de programação, né? E uma linguagem tão pequena, né? Sem muito volume de tópicos, né? Propicia talvez mais espaço para se discutir também isso, o que é uma linguagem de programação. Então, o Léo Brody faz isso neste livro e com ilustrações de uma forma bem didática. Quer dizer, o livro se destaca para mim em várias frentes. Na concepção do conteúdo e também na forma, né, com o uso de imagens, de alegorias. Isso é muito interessante. Mas, enfim, é um livro gratuito que está na internet. Eu vou deixar aqui a URL, mas até por questão de direitos eu não vou usar nesse vídeo. Eu vou seguir um outro material aí sim gratuito, que é um tutorial feito pelo GNU, né? A equipe lá da Free Software Foundation, né? Que é responsável pelos aplicativos de software livre para Unix em geral mais importantes, né? E eles têm também um interpretador for que se chama GForce, né? Coerentemente com vários, uma nomenclatura, né, coerente com várias instâncias em que eles aplicam esse mesmo critério que é o G na frente, né? E como parte deste interpretador da GNU, vem esse tutorial no formato info. Ele também está disponível como uma página web. Eu vou deixar aqui a URL. Mas isso pode ser acessado também no seu sistema, né? Num sistema Unix que tem instalado as ferramentas Info, né? Que é uma espécie de manual, né? Manual estendida, né? Uma espécie de manual turbinado com hipertexto, isso lá dos anos 80 mesmo. É um sistema, digamos assim, concorrente, mas que não tem tanta penetração quanto o manual, né, do Unix. Então existe lá o info do for e vamos seguir esse tutorial deles até uma parte inicial. E lá do Léo Brody eu vou sempre referenciar principalmente o capítulo 2, mas vou mencionar também um pouco o finzinho do capítulo 1, que é esse que tem uma atenção à questão do que é uma linguagem de programação. Então vamos lá. Eu recomendo acompanhar a apresentação com o interpretador for. Existem vários, eu já estou
recomendando para quem for instalar no seu sistema Unix ou similar, estou recomendando o GeForce, né, da GNU, mas qualquer outro está valendo, inclusive os online, né, que não necessariamente seguem o GeForce. Para essa apresentação, eu também vou tentar colocar o manual, né, o tutorial da GNU e o próprio interpretador numa mesma tela. Vou dividir, né, a tela de texto ali com o Tmux. Então, são aí algumas indicações para a administração do seu sistema. Conheça o seu sistema de pacotes, busque por esses pacotes e instale, né, o GeForce, o Info e o Tmux. Se não, tente acessar um interpretador online, né? É fácil encontrar. Então, o primeiro passo é iniciar o Tmux, que é esse multiplexador de terminal. Ele vai permitir separar a tela em painéis e cada painel vai conter um programa. No caso, eu preciso de dois painéis, um para visualizar o tutorial do For e outro para rodar o próprio interpretador. Eu tenho aqui um Tmux com configuração de fábrica, digamos assim, entre aspas. É muito comum encontrar ideias de customizar o Tmux. Então, o Tmux funciona com a base de um prefixo, né? É uma operação de teclado com base em um prefixo. O prefixo padrão é o Ctrl B. A gente digita Ctrl B ao mesmo tempo e solta, e em seguida envia alguma outra letra ou alguma outra combinação que significa alguma coisa. Então, para dividir a tela em dois painéis separados horizontalmente, quer dizer, um em cima e um embaixo, Ctrl B, aspas duplas. Isso coloca o foco em um dos painéis, né? E para trocar de painel, Ctrl B, O de outro, né? Em inglês, né? Other. Outro comando que eu vou usar muito aqui é o Ctrl B, Z de zoom. Então, em determinados momentos, eu vou fazer um painel preencher toda a tela, não que o outro tenha sido fechado, é uma questão apenas de apresentação. No painel de cima eu invoco o manual e no de baixo o interpretador. Lembrando que Ctrl BZ tanto entra como sai do modo de zoom. A navegação por um arquivo info, ela foge um pouco o padrão do VI, né, do Vim. Ele se alinha mais com o Emacs, que é o editor principal do GNU, que é quem cria também o Info e o GeForce. Então é uma navegação que você pode usar setas, você pode usar aqui as letras N para Next, o próximo, P para prévio, para a página prévia, U para cima, né, Upper, a barra de espaço também, você vai paginando, né, você vai, digamos assim, avançando em blocos para ver o que tem escrito para baixo. E também existe uma espécie de menu que é simbolizado aqui pela presença desse asterisco na frente, um duplo, dois pontos atrás, e como se fosse um link, né? Então deve-se ir até ali e dar Enter para, digamos assim, acessar o link, né?
seguir o link. Então aqui nós temos o link do tutorial, a gente tem que mover até o tutorial e apertar Enter. Então já indo aqui para o item 3.2, que é sobre a sintaxe, ele menciona exemplos de palavras, entre aspas, aceitas, né? E é até contraintuitivo para nós, por exemplo, palavras só com números ou só com sinais de pontuação, mas ele mostra aqui que está valendo. E ele também comenta sobre um erro comum, que é não deixar espaços em branco entre os elementos da linguagem. O item 3.4 é talvez o principal, é onde ele apresenta a ideia de pilha propriamente. Pilha, como eu já comentei, uma analogia à pilha de pratos, né, à pilha de livros, que é uma abstração fundamental na ciência da computação, porque ela espelha ou ela se alinha naturalmente com processos da computação em que naturalmente o último a entrar numa estrutura é o primeiro a sair. O caso mais imediato é o das próprias subrrotinas. Eu estou executando uma subrrotina A que internamente invoca uma B, essa B por sua vez invoca a C. Quando eu terminar a C, eu volto para B, não para A, né? Eu volto. A primeira é a última que foi, digamos assim, posta em espera. E como em tantas outras situações. Então, o que nós temos, a nossa bancada de trabalho, né, digamos assim, mental, e na máquina, quer dizer, na linguagem, é uma pilha. Ela nem aparece aqui, né? Ela está implícita, e eu posso começar a digitar números. E o interpretador responde ok, ok. Ora, o que é que ele está fazendo? Ele está empilhando. E o número mais recente vai estar no topo. Então, como comenta aqui o tutorial, existe um comando para visualizar a pilha, que é o ponto S, né? S de stack, pilha. Então, com esse comando a gente visualiza e confere que está acontecendo exatamente como esperado. Lembrando que a pilha aqui ela é como se ela estivesse deitada, tá? Ela cresce na direção direita, né? Você vai empilhando, os números novos vão aparecendo mais à direita. O topo da pilha é o número mais à direita. E nesse mesmo nó aqui do tutorial, ele comenta o comando ponto. O ponto ele imprime o topo da pilha e retira, né? Ele consome esse número e imprime. É como se ele tirasse e imprimisse. Então aqui já dá para comentar, né, digamos assim, dar um spoiler, né, adiantar uma vantagem das linguagens baseadas em pilha, é que aparentemente a gente não precisa de variáveis, ou seja, de nomes para vincular a valores que a gente está processando, né? De alguma forma, os nomes implícitos são topo, quem está debaixo do topo, quem está embaixo de quem está embaixo do topo e assim por diante. Existem ali valores, esses valores são acessíveis, existe uma maneira de chegar a eles sem precisar de nomes. Mas isso é algo que eu estou lançando, como sempre, como uma peça do quebra-cabeça que fica na mesa e a gente vai voltar para reconectar essa ideia mais para frente. O nó 3.5 começa a ficar mais interessante, porque ele vai trazer operações ou operadores que atuam sobre a pilha. Então nós vamos enviar para o interpretador esses comandos e ele vai fazer manipulações de pilha de acordo com cada comando. Então nós temos, em termos de aritmética,
soma, subtração, multiplicação, a divisão inteira, né, que é o quociente, e o resto, que usa o nome aqui de módulo, né? Módulo que é um termo da teoria dos números. Uma observação interessante é que fazer operações aritméticas, por exemplo, de uma expressão aritmética numa linguagem assim, é equivalente a trabalhar com a notação pós-fixa, né? A notação aritmética pós-fixa, que costuma se estudar em várias outras disciplinas de computação. Outra observação interessante é que para fazer a inversão de sinal existe o negate e o barra mod faz duas operações ao mesmo tempo. Ele calcula o quociente e o resto e coloca os dois na pilha. Então dá para se fazer alguns experimentos e observar esse comportamento do barra mod. O interessante é isso. Aqui usando o interpretador e o ponto S, realizar diversas operações. A subtração, por exemplo, ela não é assim imediata, porque a gente fica na dúvida de quem é subtraído de quem, né? Porque a ordem altera, né? Não é comutativa, né? Fazer 4 menos 1 é diferente de fazer 1 menos 4, né? O sinal da diferença. Então, a convenção é de que quem está embaixo do topo é subtraído de quem está no topo. Esse é o momento que eu gostaria de indicar novamente as ilustrações e o capítulo 2 do livro do Léo Brody. É muito curioso como ele tenta traduzir essas ideias com imagens, com ilustrações. Então, a soma é feita por um trator, a divisão por um samurai lá com a sua espada, a multiplicação é um coelho na cartola, enfim. É uma coisa assim simples, mas que nas próximas operações talvez seja mais interessante. Que é justamente o próximo item do tutorial e o nosso último, né? Nós já estamos encerrando essa breve introdução a linguagens baseadas em pilha, nessa primeiro contato, que são as chamadas operações de manipulação da pilha. Aqui a coisa fica mais interessante. Bom, de cara já aparecem vários exemplos para que se deduza o significado, ou seja, a semântica de cada comando a partir da observação dos efeitos, né? Que é o que remete, né? Tem paralelos com a própria ideia de semântica operacional, né? Onde o sentido de algo é entendido a partir da observação da alteração dos estados do mundo, né? Digamos assim, do entorno da linguagem. E aqui nessa linguagem, por enquanto, tudo é a pilha para nós, né? Então, a alteração da pilha. No tutorial ele costuma colocar tudo em uma linha só, mas eu vou optar por fazer aqui por linhas separadas. Então nós temos drop, dup, over, swap e hot. Tá? Então os nomes também são significativos, né? Drop de alguma forma remover, né? Dup deve ser de duplicar, over é por cima, swap é troca e hot é rotação.
Existe uma variação de todos estes comandos que é a operação em duplas, em pares, ou de 2 em 2. Então, essa variação é facilmente representada a partir da prefixação do número 2 no nome do comando. Então, é to drop, to dump, to over, to rot, to swap. Então, é interessante também observar o efeito, né, para entender exatamente o que está se passando. E temos aqui essas operações nip e tuck, que são facilmente observáveis também quais são seus efeitos. E o que é interessante é ver que elas poderiam ser realizadas com uma pequena combinação das outras operações que nós vimos antes. Então isso é bem comum, né? O típico exercício aqui vai ser, como consta que essa bateria, né, dado um estado da pilha, transformar aquele topo da pilha em outro estado dado, né? Então, qual é a sequência de comandos que realiza esse efeito? Então, fica esse como desafio, né, como exercício, estes exercícios do tutorial. E com isso a gente já quase termina, né? Mas antes disso, nesse primeiro contato aqui com a linguagem, eu queria comentar sobre variáveis. Sim, porque é possível, de alguma forma, dar nomes às coisas, né? Então, se eu digitar dois pontos, um nome qualquer x e um valor qualquer 42, sempre com espaços em todo lugar, né? Espaço, ponto e vírgula, ele responde ok, e se eu digito x, é como se ele mandasse aquele valor para a pilha. Então, se eu digitar x e pedir a pilha.s, ele substitui x. Então, aqui já vem a ideia de associar um nome a um valor, que é o vínculo, né? Que é um conceito importante em qualquer linguagem de programação. E mais que isso, o de uma tabela, né, entre aspas, né, de uma relação entre, né, diversos nomes, né, quer dizer, um conjunto de coisas como essa, um conjunto de vínculos. Isso é um dos pilares do conhecimento, do entendimento de uma linguagem de programação. Então, a isso um nome talvez mais técnico é o de ambiente de referenciamento, né, ou environment, né, em inglês. Mas que eu vou usar a metáfora do dicionário. Então, agora eu quero me referir ao capítulo 1 do Léo Brod para terminar esse nosso primeiro contato, onde ele tenta explicar não só o for, mas também o que é uma linguagem de programação. Então, na linha dos desenhos, das ilustrações, e que são analogias, que são metáforas, né? Que é uma outra forma de explicar, né? Como é que você entende o sentido, como é que você explica o sentido em uma linguagem de programação. Então, um deles, né, esse sentido operacional, como eu mostrei, é executar e ver o efeito. Outro é explicar com palavras, com ilustrações, com alegorias, com analogias, que aí é o ser humano explicando para outro ser humano, né? Então, ali ele tem
vários personagens. Então, de início aparece o livro. Esse livro é um dicionário. E quem escreve no livro é um Frei, né, que é justamente a imagem que se tinha medieval de um compilador. Um compilador era uma pessoa que copiava livros, né? E era geralmente no mosteiro, né? Como ficou popular na obra O Nome da Rosa, né? Que tem um filme com Sean Connery dos anos 80. Então eu creio que a ideia do Léo Brod aqui remete a isso, né? O compilador é esse Frei. Aí existe um garçom, né? Que até remete à ideia de atender, né? O garçom atende. Você pede ao garçom. Então o garçom aqui ele vai chamar de interpretador, mas eu quase vejo como um analisador léxico. Nós vamos ver isso mais para frente. A gente vai voltar sempre a essas figurinhas aqui do Léo Brod para tentar discutir o processamento de uma linguagem. Mas tem também um carrasco, que que remete em inglês a executor, né? O executor, né? E justamente a ideia de ambiente de execução. Existe também esse agente aqui, um agente secreto todo encapotado com chapéu e tal, que meio que leva para a pilha, né? Então essas são imagens do Léo Brod, mas que, por enquanto também na mesma ideia de antes, nós estamos trazendo e colocando sobre a mesa como peças do quebra-cabeça que nós vamos encaixar em algum momento, né? Nós estamos montando uma teia de ideias e que se conectam de várias formas e vamos trazendo aí os personagens, as peças aos pouquinhos. Então eu recomendo dar uma boa olhada nessas figuras do capítulo 1 e vamos aguardar os próximos capítulos. Então é isso. Com base nesse tutorial vai existir aí em algum local uma lista de exercícios e nós nos vemos na próxima. Até lá!